Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós vamos para a nossa segundo vídeo aula e nesta aula nós não teremos a exposição do slide por conta de ainda ser uma aula introdutória, porém os demais slides já estão prontos, porque essa mesma disciplina eu estou ministrando no IAD, no presencial aqui no Instituto, e também estou ministrando essa disciplina no seminário de Antioquia. Mas nós vamos dar continuidade a esta aula e depois eu mando o conteúdo escrito para vocês. Nós vamos começar apresentando para vocês aquilo que nós consideramos ser o ponto de partida da disciplina de Cristologia, que é justamente se nosso objetivo é falar sobre a vida e a obra da segunda pessoa da Trindade, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí já usei duas expressões aqui no texto que nós vamos tratar. Obviamente que nós vamos começar falando sobre os nomes, tá? Os nomes bíblicos de Cristo. E eu quero que vocês percebam nessa aula que os nomes que foram dados a Cristo estão ligados diretamente à sua obra, ao seu ministério. Portanto, conhecer, perceber, ou quando você lê esses nomes na Bíblia, você obviamente vai ligar diretamente à obra de Jesus Cristo. Porque veja, os nomes de Cristo, eles apontam para o seu ser, para a sua natureza. Os nomes bíblicos de Cristo designam o seu estado e ofícios, que nós vamos ver posteriormente, sobre os estados de Cristo e os ofícios de Jesus Cristo. Então vejamos, o primeiro nome que nós vamos observar na Bíblia quando nós lemos, e aqui eu quero trazer para vocês, é o próprio nome Jesus. Então nós vamos nos lembrar, para aqueles que já conhecem ou para aqueles que não, nós vamos aprender. O nome Jesus é a forma hebraica de Yeshua, que está no Antigo Testamento, está registrado lá em Josué capítulo 1, versículo 1. Mas lá em Josué, o nome Jesus é traduzido como Josué. Eu não sei se os irmãos sabiam disso, porém a palavra Jesus no Antigo Testamento é traduzido como Josué, perdão. E ambos, seja Josué, seja Jesus no Novo Testamento, os nomes têm o mesmo significado, que é salvar ou salvação. E isso aponta justamente para aquilo que Jesus veio fazer no mundo, que foi justamente salvar. Josué no Antigo Testamento, ou Jesus, só que no Antigo Testamento Josué, tinha uma tarefa extremamente importante, que era justamente de conduzir ao povo a Canaã, a terra prometida. E obviamente que quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus ele tem uma função primordial: libertar o seu povo e nos conduzir a Canaã celestial, a terra prometida, a terra do descanso. E nós podemos perceber em dois textos na Bíblia que nos mostra justamente essa realidade de salvação, porque Josué é um tipo de Cristo.
que é? Nós sabemos que é um tipo de Cristo. É alguém que no seu ministério apontava para aquilo que Jesus seria. Na forma como ele conduzia o povo, apontava para aquilo que Jesus faria na vida do seu povo escolhido. Mas eu quero ler para vocês dois textos, tem mais textos, mas eu quero destacar dois. O primeiro, que é o que eu li para vocês, Josué capítulo, que eu citei para vocês, Josué capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, no versículo 1, Josué 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Eu quero só destacar aqui a palavra Josué, tá? Josué, que é salvação, aquele que salva. Nós podemos ler em Mateus capítulo 1, verso de número 1, quando o próprio anjo, ao chegar diante de Maria, veja o que o anjo vai dizer no capítulo 1 de Mateus, versículo 21, ele diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Veja, está falando para... aqui nós temos o texto quando o Senhor então está falando por meio do anjo a José, dizendo que Maria daria à luz a um filho e esse filho deveria se chamar Jesus. E aí, na sequência, o anjo diz, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Então, veja, ele diz que o menino que nasceria deveria se chamar Jesus, e em seguida o anjo fala qual é a sua missão, salvar. Ou seja, o anjo estava falando do significado do nome Jesus. E é interessante que na Bíblia o nome estava ligado normalmente à sua missão. O nome estava ligado normalmente ao caráter da pessoa, àquilo que a pessoa era ou seria. Nós podemos verificar isso claramente em vários momentos das Escrituras. Quando Deus, portanto, muda o nome de Abrão para Abraão, pai de uma numerosa nação, justamente por conta dessa ideia. É óbvio que em nossos dias isso não acontece mais, infelizmente, mas normalmente a escolha do nome era algo muito importante para o povo de Israel, porque estava ligado àquilo que a pessoa seria, à missão da pessoa, ao caráter da pessoa. Então, não é diferente com Jesus, com Josué no Antigo, né, e Jesus no Novo, não é diferente. O nome estava ligado à sua missão de salvação. Mas um outro nome que aparece também na Bíblia é o nome Cristo. E a palavra, o nome Cristo, é o equivalente a Messias no Antigo Testamento. Cristo no Novo e Messias no Antigo Testamento. Ambas as palavras, seja Cristo ou Messias, têm o mesmo significado, que é justamente ungido ou escolhido. E é importante nós entendermos que o significado de Cristo ou Messias é algo extremamente importante para aquilo que acontecia tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, qual que era o entendimento da palavra ungido. A unção, por exemplo, com óleo no caso, ela era dispensada sobre os sacerdotes e reis. Em um caso, foi aplicado a um profeta. O óleo, naquele contexto, simbolizava, ou a unção com óleo, simbolizava justamente o Espírito Santo. E o ato de ungir
representavam uma transferência do Espírito para a pessoa consagrada, para a pessoa escolhida. Esse era o simbolismo, essa era a ideia da unção com óleo no Antigo Testamento. Então, se usava o óleo para ungir, e o ato da unção estava dizendo que aquela pessoa estava sendo escolhida, estava sendo consagrada, estava sendo separada para que pudesse exercer um ofício específico. A representatividade do Espírito na unção com óleo, na vida da pessoa que era separada, mostrava que a mesma, portanto, publicamente era reconhecida para exercer a autoridade que lhe era conferida. Então, essa era a aplicabilidade da unção com óleo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tá? Quanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu não vou entrar aqui na aplicabilidade disso nos nossos dias. Eu sei que muitas igrejas adotam a unção com óleo, mas eu não vou entrar no detalhe doutrinário aqui da questão da unção com óleo, mas eu quero apenas mostrar aos irmãos de que a palavra Cristo ou Messias no Antigo Testamento tem um significado de ungido, escolhido, e que ungido é a referência à unção, e a unção era feita por meio do óleo, e o óleo era uma representatividade do Espírito Santo, mostrava que a pessoa, portanto, estava sendo separada, ungida por Deus, para que pudesse exercer com autoridade o seu ofício. Os irmãos podem ler diversas passagens, eu quero destacar aqui pontualmente duas passagens, mas no texto que vocês vão receber vai ter outras passagens. No Antigo Testamento nós temos ali a passagem, principalmente no Antigo Testamento, porque no Novo você não vai ver, raramente você vai ver a ocorrência com óleo. O que eu me lembro de cabeça nesse momento é apenas o texto lá que Tiago está dizendo que está alguém enfermo, chama os presbíteros e ele então ungirão com óleo e farão a oração. Mas ali também há duas interpretações, que o óleo ali era algo terapêutico, medicinal, que não tinha nenhuma conotação espiritual naquele contexto de Tiago. Então há essa possibilidade. Eu particularmente sou favorável a essa interpretação, de que não era algo, o óleo ali em Tiago não é algo místico, mas é apenas uma questão medicinal, e que a ênfase estava na oração e não no óleo em si. Então veja, esse Messias, esse Cristo, né, ungido do Senhor, o nome apontava para aquilo que ele era ungido, ele era escolhido. Então quando falava de Jesus ou Cristo, estava dizendo Jesus é o Salvador escolhido. Perceba, eu estou usando o significado. O Salvador escolhido. Jesus, salvação. Cristo ou Messias, ungido, escolhido. Jesus, o Salvador escolhido. Ou escolhido para salvar. Tá? Ou escolhido para salvar. Acho que fica boa essa definição, juntando o nome Jesus e Cristo ou Messias, o escolhido para salvar. Então textos como Êxodo 29, verso 7, Levítico capítulo 4, verso 3, fala dessa unção com óleo. 1 Samuel capítulo 9 vai falar do verso 16, depois o capítulo 10, verso 1, vai falar dessa unção, dessa atitude de ungir para consagrar. Aconteceu com o rei Saul, quando o mesmo foi escolhido por Deus como rei. Samuel foi lá, antes mesmo dele assumir, né, como rei. Samuel foi lá
atendendo à ordem do Senhor, e ungiu Samuel, tá? E ungiu Samuel. Então, essa segunda expressão aqui, o segundo nome de Jesus. O terceiro nome é Filho do Homem. Esse é um nome encontrado no Salmo 8, verso 4. Nós temos também Daniel, capítulo 7, verso 13. Eu vou pedir para os irmãos lerem essas duas passagens, tá? Os irmãos pausem a aula e leiam Salmo 8, verso 4 e Daniel 7, verso 13. E ao longo de Ezequiel, por exemplo, em quase outras 40 citações bíblicas, onde aparece a expressão Filho do Homem, Ezequiel, há uma vasta citação da expressão Filho do Homem, mas naquele momento ali, homem, né, Filho do Homem, está falando de natureza, homem, natureza humana, né, Josué, aliás, Ezequiel, e nós temos também Daniel, que vai fazer vai fazer citações, e ali em Daniel é interessante, Daniel 7,13, é interessante que é um descritivo e não um título, tá? Fazendo uma descrição e não dando um título. E um dos nomes, é interessante que um dos nomes preferidos de Jesus para expressar sua humanidade era justamente a expressão Filho do Homem, tá? A expressão Filho do Homem. Então veja, Jesus, salvação, Cristo ou Messias ungido, escolhido por Deus, Filho do Homem, para tratar de que Jesus também tem a natureza humana, descendência, e nós temos essas expressões que podemos observar quando Jesus fala da expressão Filho do Homem. Isso mostra a sua natureza humana, obviamente sem pecaminosidade, tá? Sem pecaminosidade. Então veja, Jesus ele usa essa expressão para proclamar a sua humanidade. Então, irmãos, até aqui nós podemos perceber que os nomes que foram dados a Cristo foram nomes dados com propósitos, pensados pelo próprio Deus, para que os seus ouvintes, para que as pessoas, por exemplo, do Novo Testamento, ao ouvirem falar do Cristo, do Filho do Homem, ao ouvirem falar do Messias, eles pudessem então se lembrar de que o Antigo Testamento já falava desse homem, desse Messias, já falava dessa salvação, e isso traria para eles tranquilidade de poderem então associar aquilo que Jesus estava falando com aquilo que foi dito no Antigo Testamento. Por isso que os nomes de Jesus estão relacionados, obviamente, à sua obra, ao seu ministério. E isso foi pensado pelo próprio Deus. Tá bom? Então até aqui eu vou deixar essa primeira aula aos irmãos. A próxima videoaula nós vamos falar sobre o sentido do título no Velho Testamento, né? Como que o Velho Testamento fala desse título, né? Filho do Homem, Filho de Deus. Aí nós vamos ver que há 3 sentidos do título Filho de Deus na Bíblia, como que a gente deve perceber esses significados. E aí nós vamos ver como que era usado esses títulos, como que os evangelhos falavam desses títulos, como que o próprio Jesus usou os títulos, para depois então a gente começar a falar das duas naturezas de Cristo. Deus abençoe a vida dos irmãos. Muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram para estar acompanhando essa aula. Deus abençoe.